Fala pessoal, vamos chegando. Boa noite. Liga Esportiva e Tricordiana, sempre comigo, que bom. Telmo, desde Portugal, tudo bem, Telmo? Gostou do primeiro módulo? O que você achou do primeiro módulo, Telmo? Puta, Fred, já tá aí? Fala, Marcelo. Como é que você tá? Tudo bem? Professor Bira, que coisa boa, tudo bem, professor? E aí? João Henrique Palmer, meu mentor eterno. Fred já está aí sempre pontual. Darlan. Puta, fala, Fred. Oi, Ximenes. Prazer E enorme estar aí, aqui. cara? Boa noite. Como é que você está? Tô bem, tô aqui. Que bom te receber aqui, cara. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Prazer é meu, Ximenes. Muito grande. Bacana. Já Prazer estamos te aí ver. com nem um minuto, já passamos de 30 pessoas aqui. Muito legal. Eu vou sempre pedindo aí para esses 5 minutos, a gente vamos falar só um oi para todo mundo, né, Fred? Para o pessoal ir chegando, se Boa noite a todos. acomodando. Ximenes, eu posso falar minha rede social do pessoal que não me conhece? Fica à vontade aqui, ó. Marcelinho do vôlei. Marcelo Opa, Elgarten, Marcelinho, pô. Legal. Abração. mora perto de você aí. Fica à vontade aí, Fred. Olha só, pessoal, eu tô aqui na rede do Ximenes, é o maior prazer, vamos participar. Vou falar outras vezes, mas quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, com Sou Fred Luz. Sou Fred Luz, tudo junto. Temos aqui um secretário de Estado, Wagner Coy. Olha, Wagner eu conheço muito do Flamengo, maior admiração. não, é um flamenguista de 4 costados. Isso. Eu sou fã dele desde quando ele foi secretário municipal de esportes, um exemplo de profissional, um exemplo. Muitos serviços prestados ao Flamengo também. Não só ao Flamengo, como ao Clube da Light. Ele transformou o Clube da Light. Tá? Me ajudou muito lá. De uma forma fantástica. Muita parceria. Eu quero pedir, Fred, assim, para todas as pessoas que estão nos assistindo, já passaram de 50 aqui, que todo mundo meta o dedo aí no aviãozinho, indique essa live para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser uma divisão de conhecimento e de experiência muito rica para nós dois, para quem gosta de futebol e para quem gosta de gestão. Também estou muito confiante que isso vai acontecer, sim. Tenho certeza disso. Temos 2 minutinhos aí para a gente continuar falando oi para a galera, para todo mundo convidar. Já estamos passando de 60 pessoas aqui. Olha, e quero que todo mundo mande o aviãozinho aí, Fred. É só clicar no aviãozinho embaixo e convidar uma pessoa para a gente já realmente colocar o número de pessoas que merece esse papo que a gente vai ter hoje. Muito legal. Eu acho muito importante mesmo trazer o pessoal para ouvir, para conversar, para participar, para fazer perguntas, para interagir com a gente. Que eu falo o seguinte, sabe, Fred? Eu tive uma experiência fantástica no convívio junto ao Flamengo, né? Eu falo, eu lamento muito que a sua entrada no futebol tenha acontecido justamente com a minha chegada. Então, todo aquele processo de aprendizado do futebol especificamente acabou acontecendo comigo, né? Então a gente paga um pouco o preço do início do aprendizado, né, Fred? E que infelizmente fez com que a gente... Diz assim que o pioneiro sempre sofre mais, né? Porque vai abrindo as frentes, né? Você fala muito uma frase de um mentor seu, né? O pioneiro é aquele que volta com a flecha na testa, né? Exatamente, com a testa cortada e a flechada no peito, né? A gente tem aqui... Mas você, na época, o Fernando Gonçalves também foram muito importantes nesse processo lá do começo, né? Não sei se você se lembra. Né? Na verdade, eu comecei um pouquinho antes de você entrar, dias antes de você entrar, porque teve aquela... No futebol, né? Porque você já estava no marketing, né? Exatamente. Teve aquela crise lá do futebol, com a saída do Jaime, do Pelaipe, a contratação do Ney Franco, eu entrei meio ali com o Ney Franco, e logo depois você entrou, né? É isso, é exatamente isso, né? Eu me lembro que eu fui entrevistado... Você teve um papel super importante naquele período lá, na evolução do Flamengo, do aprendizado do Flamengo, muito importante. Eu tenho essa consciência, sabe, Fred? É claro que
A gente que está muito tempo no futebol, depois que passa o período natural do trauma de você sair do clube, você para e olha para trás, você tem a noção do que você contribuiu, de quantos tijolos você colocou para que aquele muro fosse construído, entendeu, Fred? Então, esse momento aqui é que eu falo, eu estou procurando dividir com todas as pessoas que me seguem as boas experiências de gestão esportiva e que elas podem ser aplicadas em qualquer área, entendeu, Fred? Sem dúvida nenhuma. E tem uma curva de aprendizado. Eu ouvi até do Milton Friedman falando, uma entrevista dele, que eu vi até depois que ele morreu. Sim. O Lucas Mendes entrevistando ele falando assim, do peso das circunstâncias nas nossas vidas. Né? Sim. Quer dizer, porque tudo tem um pano de fundo, tem um conjunto de acontecimentos. Claro. E a gente, eventualmente, por questões das circunstâncias, a gente está num momento mais propício ou está num momento menos propício. Né? Exato. São fases da vida e a gente tem que ter um discernimento muito grande para a gente buscar compreender isso, né? E os momentos Sim. e a contribuição que a gente pode dar ou que a gente não pode dar, independente do resultado. Assim, não é para a gente abrir mão de perseguir resultados e entregas, não é isso. É que os resultados eles dependem muito da gente, mas eles dependem também das circunstâncias. E a gente tem que ter essa sabedoria para lidar bem com isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu preciso aqui dar um beijo especial para o meu pai, que acabou de entrar, está lá no interior de Minas. Boa noite. Ouvi muito você falar dele, o orgulho que você tem dele. 81 anos. Pessoalmente, um abração, tudo de muito bom. 81 anos e acompanhando a live no Instagram, né, Fred? Isso é muito bacana. Cuida aí. Eu sou do grupo do risco. O senhor também, por favor, vamos nos cuidar. Porque o negócio tá muito bravo. Bacana. Eu falo, sabe, Fred, essa oportunidade que eu estou tendo desse projeto meu de fazer essas lives, a gente tem aqui o Márcio Bittencourt, o João De Vegete, o Cláudio Gomes, o Wagner Cohen, pessoas que movimentam o mundo do futebol, que estão nos acompanhando. Está sendo uma oportunidade para mim muito boa, sabe, Fred? De desmistificar, às vezes, até uma pecha, uma tatuagem que te colocam como profissional, por você, às vezes, sair de um clube, que às vezes você não fez um bom trabalho, que você perdeu o emprego. Então, quando tem uma pessoa como você, que eu imputo como a principal base de sustentação da implantação de gestão e governança do Flamengo, conversando comigo e dando esse testemunho, assim, de alguma forma, eu não só agradeço, como mostra para as pessoas que o dia a dia do futebol é totalmente diferente daquele que tentam vender aí na imprensa. Você nem precisa agradecer, porque o agradecimento tem que ser mútuo. Nós fizemos parte de um projeto juntos. É o que eu acredito. Todos nós demos a nossa contribuição. Sua contribuição foi super importante. A minha também, pois eu tenho certeza que todo o tempo que você teve lá, você foi íntegro, você deu o seu melhor, você transformou conhecimento, você não tentou trazer nada para você pessoalmente. A instituição sempre esteve acima de tudo, para mim também, sabe? Então, você contou uma coisa, você falou uma coisa muito bacana aí. Claro. E você falou uma coisa muito bacana, essa questão de instituição, sabe, Fred? Eu estou guardando esses 15, 20 minutos para a gente falar um pouquinho de Flamengo, para que a nação se sinta atendida, né? Mas você vê, eu era tão preocupado com a instituição Flamengo, que eu penso que você vai lembrar muito bem disso, ainda era um momento de muita dificuldade, e as duas únicas contratações que fizemos naquele momento da minha gestão, que foi o Eduardo da Silva e o Canteiros, quem apresentou esses jogadores foram torcedores do Flamengo. E Verdade. Eu, em momento algum, fui lá entregar a camisa, que é aquela foto característica dos diretores de futebol que adoram estar na frente das câmeras, né, Fred? Ximenes, eu me lembro completamente disso, me lembro daquele período, parada da Copa, e até eu uso muito isso hoje nas minhas conversas, que quando o pessoal fala assim, agora tudo são flores lá no Flamengo, uma exuberância financeira,
o Flamengo pode fazer essas contratações todas de uma forma responsável, sustentável, porque atingiu um patamar financeiro completamente diferente. Mas você sabe muito bem que eu falava, olha, só em 2017, a partir dali que o Flamengo vai ter recurso financeiro suficiente para estar disputando de uma forma sustentável as primeiras colocações. Até lá, pode até ser, porque futebol não é ciência exata, mas não vai ter dinheiro suficiente. Aí eu falo isso, eu pergunto, olha só, nós aqui hoje estamos falando desse elenco do Flamengo, das contratações do Flamengo, das exuberâncias de contratações. Você sabe que em 2014, para a gente tentar salvar o nosso ano, a gente pôde fazer, a gente queria fazer 3. Se lembra, Fê? Claro que eu lembro. Mas não tivemos grana para isso. 2. Só fizemos 2. Vocês se lembram quem foram? Você acabou de falar, Ximenes. E olha só, Fred. Olha a diferença. Não, e você vê, e foi pensado, eu preciso colocar isso aqui, que é um bastidor bacana, a gente passa rápido por isso, né? Porque nós fomos contra o mercado. Você sabe o quanto que eu sofri com a questão dos grandes empresários que estavam à frente do mercado, porque para contratar o Canteiros, nós dois pegamos um avião, fomos para Buenos Aires e lá trouxemos uma contratação que estava partindo de 5 milhões de dólares para 2 milhões de dólares, com câmbio travado, o câmbio travado, e fizemos uma contratação que, se não é uma contratação fantástica, foi uma contratação que nos ajudou muito. Os dois daquele ano resolveram o problema. Nos ajudou. E o Eduardo da Silva, esse é um outro que eu quero comentar, Fred, eu não sei se você vai se lembrar, o salário base do Eduardo da Silva era 40 mil reais. O restante do salário dele era só se ele cumprisse metas de produtividade. Exatamente. Então, isso é uma... Ó, fomos votos vencidos na contratação do Renato Augusto, que a diretoria não aprovou. Me lembro disso como fosse hoje. Então, eu estou comentando isso, Fred, não tem zero saudosismo nisso, zero. Isso Mas eu te falando, são as circunstâncias, são os momentos. Graças a Deus passamos por aquilo tudo. Exato. O Flamengo chegou a estar em último lugar no Campeonato Brasileiro. Último. Exatamente. 20, depois daquele jogo chapecoense. E depois nós ganhamos 5 jogos seguidos. Exatamente saímos, isso. Como dizia o Vanderlei Luxemburgo, saímos da confusão. É exatamente isso. Mas eu falo, sabe, Fred, até já encaminhando para a gente já ir daqui a pouco para esse lado de gestão, que eu acho muito importante que a gente converse, porque eu costumo dizer, e você citou aí no início uma frase, eu também gosto muito de um autor, talvez seja o mais lido no mundo hoje, que é o Yuval Harari, que fez uma trilogia fantástica, né? Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, que ele fala, a gente está vivendo a era da disputa das narrativas, né? Então, acaba que cada um tem as suas histórias do fato que aconteceu. A gente viveu uma história, mas a partir daí a gente conta a narrativa daquela história, né, Fred? Mas, indo para o lado um pouco da gestão, e que como eu permaneço no mercado do futebol, eu cheguei a comentar com você, me preocupa um pouco nessa estrutura e com a chegada do CEO, né? O executivo principal do clube de futebol, ele está se posicionando acima do diretor de futebol, do executivo de futebol, e acaba que ele fica uma interface com essa diretoria amadora, e às vezes o diretor executivo ele fica meio sem canal de comunicação com os vice-presidentes, com essa diretoria chamada amadora. Você acha que esse modelo ainda é o correto mesmo dentro de um clube? Porque acaba que os clubes são de futebol, né, Fred? Se você não mergulha do futebol, você não consegue gerir o futebol. Bom, olha só, Ximenes, eu me baseio muito na organização do Real Madrid, que para mim é a melhor organização esportiva, até em termos de resultados esportivos, de tudo, né? E eu tive muita oportunidade, já em 2016, de interagir muito com o Juan Angel lá, né?
Uhum. E por conta até da questão do Vinícius Júnior e tudo, então eu interagi muito com ele e perguntei muito sobre ele. E o Real Madrid é esse o modelo. O que acontece? Eu acredito nesse modelo. Eu não acredito em nenhuma instituição que as pessoas sejam protagonistas absolutas de nada. Então, é preciso ter um casamento, no futebol principalmente, entre o marketing, o futebol e as finanças. Essas coisas são vasos comunicantes o tempo todo. A forma do executivo do futebol ele se conectar com esse grupo corporativo é o vice-presidente de futebol. E você tinha lá na época um vice-presidente de futebol que era muito ativo, que foi o Vrobel. Então, Não, na verdade, né, Fred, o meu período ainda estava muito conturbado isso, porque quando eu cheguei era o Valim, do Valim passou para um grupo de 8, do grupo de 8 passou para um de 4, sim, do grupo de 4 chegou o Vrobel. Mas o modelo é esse, é do vice-presidente. O Vrobel foi chegar já em novembro, que eu te digo. Já... Não. Quase o novembro, entrou logo depois. Outubro, talvez. O Vrobel entrou logo depois. Por ali. Então, eu acredito que esse seja o melhor modelo, porque... Sim. Como eu sempre falei, até as pessoas me jogaram muita tinta em mim, eu falei, cara, eu não entendo de futebol. Eu não tenho que interferir em decisões diretas do futebol. O pessoal de futebol é que entende futebol. Agora, na hora que da interface entre o futebol, as finanças e o marketing, esse papel de mediador é meu, né? E, na verdade, tanto o presidente Eduardo Bandeira de Mello, como o Vrobel, e depois que o Vrobel saiu, o próximo vice-presidente de futebol, se não me engano, foi o Godinho, e depois foi o Lomba, eles sempre tiveram uma atuação mais próxima ao futebol, embora esse modelo sempre tenha sido mantido, do diretor-geral, como representante executivo da operação, porque o dia a dia tem que funcionar. E assim, o diretor de futebol precisa desse apoio para a interligação com a área financeira e com a área de marketing, que é o tripé. Esquecendo lá o outro lado, que o Flamengo ainda tem o clube e tem o esporte olímpico. Então, isso eu digo assim, isso eu chamo assim do nosso Minas Tênis Clube ou do Pinheiros, do Flamengo, né? Que são clubes que não têm futebol e têm uma organização muito boa como clube e como esporte olímpico. Até porque o Minas Tênis Clube do Flamengo foi maravilhosamente conduzido pelo Marcelo Zido, que é um craque. Exatamente. Um craque, né? Então, é isso aí. Então, a questão toda é o modelo se pacificar. Você pegou o começo desse modelo. O que aconteceu no Flamengo originalmente? O Flamengo foi se organizando ao longo da gestão, né? No primeiro ano, foi meio confuso, porque era aprendizado para todo mundo. Eu não era nem o diretor-geral, era o diretor de marketing. Sim. Quando eu fui a diretor-geral, era o Valim, que era o vice-presidente, e o modelo do Flamengo ainda não estava de gestão. Não estava. Ele não estava consolidado. Não estava. É isso. Com a saída do Pelé e do Jaime, se abriu um buraco no futebol do Flamengo. Você ainda não tinha entrado. Não tinha. E aí, isso é aquele negócio assim, tá pegando fogo, Sim. Tem que pegar o balde d'água, tem que pegar extintor de incêndio, alguém tem que ir para lá. Quem era esse alguém? Era eu que estava entrando ali. Sim. Você e seu caderno, né? E eu tenho esse jeitão mesmo, sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz. Até hoje, graças a Deus, adoro a música do Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Essa é para mim, isso é a essência da vida. Sim. E aí você entrou. E a gente foi interagindo ali. Um com o outro com um. A gente foi fazendo junto. Tivemos um episódio do Vanderlei Luxemburgo, do Vrobel não entrar logo no começo, do Vrobel entrar depois. O Vrobel estabeleceu um canal com o Vanderlei Luxemburgo. Não sei se você se lembra disso. Me lembro bem. Se lembro. Então, se lembro. Estou falando, assim, tudo era novo para todo mundo ali.
Sim. Não, mas, ô Fred... A gente foi organizando aquilo, mas como modelo. É isso. A minha preocupação é o modelo. Como modelo, eu entendo que as instituições... Eu estou falando isso que hoje eu estou organizando... Assim, eu participei muito da estruturação do governo de Minas. Uhum. Tem que ter do lado executivo alguém que seja o maestro. E o maestro é quem coordena todas as ações. Não é que mande, não. É que coordena, que facilita, que abre espaço. É que você não pegou períodos de grandes problemas entre a área financeira e a área de futebol. Você pegou menos. Não, claro. Você até ajudou a resolver muito isso. Sim. Entendeu? Mas porque é fundamental que tenha coordenação. Porque... Não, Fred, assim, desculpa te interromper, mas que eu volto a dizer, a minha preocupação realmente é um modelo, que eu falo, que eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, que nessa implantação do modelo, isso é natural, vão ficar cabeças pelo caminho, isso é natural. Mas não é questão de cabeças, é questão do modelo. Você vê, o Grêmio hoje funciona muito bem assim. Isso que eu estou te falando. Tem um CEO lá, hein? Então, você está falando isso, mas para você ver, gato escaldado tem medo de água fria. Em 2017, eu recebi uma proposta oficial do Grêmio, eu fui entrevistado pelo Conselho Gestor. Quando eu sentei na frente do CEO, e ele me apresentou... Do Amodeu? Não, o antes do Amodeu, era o Gustavo. Sabe o que eu fiz? Eu agradeci e fui embora, porque eu não ia durar 6 meses. Porque o Grêmio não quer um diretor executivo, o Grêmio precisa de um gerente. Mas então, aí tem que ver o que é uma coisa e o que é outra. É isso que eu te falo. Toda grande organização tem um CEO. Sim. E tem diretores executivos muito fortes, dependendo da característica da empresa e do objetivo da empresa. Por isso que é importante de se colocar isso. Eu ainda continuo pensando nisso, sabe, Fred? A questão... É impossível um cara ser CEO de um clube de futebol sem cuidar do futebol. Então, que ele seja o CEO do futebol. Isso é muito importante. E não preocupo, volto a dizer, eu não quero falar de Flamengo, não. Eu estou falando de modelo. Falando no Real Madrid, o cara que é o CEO, que é bom pra caramba, está lá há 18 anos, ele não é o cara do futebol. A formação dele é marketing. Entendeu? Mas e quem que cuida do futebol? Quem cuida do futebol tem lá um diretor de altíssima confiança do presidente do clube, que eu esqueci o nome dele agora, porque ele tem mais de 40 anos de experiência de futebol. É o Butraguenho ainda ou não? Não, não é o Butraguenho, não. É um senhor. Ele é o diretor de futebol. Eu acho que é remunerado. Ramon Martínez. Remunerado? Acredito que seja. Ele tem mais de... Nós estamos com 80 pessoas. Ele foi Valladolid, foi Barcelona, é Real Madrid, e tem debaixo dele o Júnior Calafate, que é o cara que cuida das contratações, e tem a estrutura. Foi para ele até que eu perguntei sobre tech, sobre um monte de coisa que eu... 2016, você sabe como é que eu sou, que eu sou um aprendiz eterno. Lá atrás, quando você entrou, o desafio do Flamengo era sobreviver e caminhar para ser um clube competitivo no Brasil. Né? Lá atrás, 2014, 2013, que a gente vivia com água assim perto do nariz. Né? 2016, eu já estava vendo que o Flamengo ia disputar para ser um dos maiores clubes do mundo. Aí eu fui visitar o Real Madrid, o Barcelona e o Manchester United e ver os modelos. Todos têm CEO, todos têm. Todos têm. Mas eu não tenho problema. Ô, Fred, eu volto a dizer... Mas não é o problema que eu estou falando. Nós estamos falando de modelo, não é isso? Mas exatamente isso. Porque o que você fala? Porque nesse modelo... Uma coisa é um CEO. Isso aqui é muito importante entender. E eu fui muito xingado por isso. O CEO, ele não tem que entender profundamente de futebol. Ele tem que saber escolher pessoas capacitadas no futebol para tocar o futebol. Mas, ô Fred, eu estou partindo. Esse conceito é maravilhoso. Como ele tem que saber o não, mas peraí, deixa eu agora. Como ele tem que saber o marketing. Espera um pouquinho, deixa eu agora. Porque o que eu digo é o seguinte, eu estou te falando isso como executivo e as pessoas que estão aqui, porque queira ou não queira, que eu falo,
eu só pegando o exemplo, quando eu falo de cabeças, que acaba que a exposição no dia a dia sobra para o diretor executivo, Sem tanto que dúvida. o Pelaipe entrou e saiu, eu entrei e saí, o Rodrigo entrou e saiu. Quer dizer, Mas quem acaba... sofre mais ainda é o técnico. O técnico é que entra e sai muito mais ainda. Também. É isso que eu estou te dizendo, porque às vezes você paga, né? Você paga com o seu emprego como executivo, sabendo que esse é o processo, que acaba sendo uma, entre aspas, vamos derrubando e vamos deixando as pessoas que são mais importantes para manter a estruturação, para ficar ali batendo no modelo para que o negócio sobreviva. Porque é mais ou menos isso, eu vejo diferente. Assim, o futebol é uma ciência inexata. Uhum. O futebol é uma ciência inexata. Então, quem entra na gestão do futebol, vou falar técnico, executivo de futebol, ele sofre mais os impactos de ser uma ciência inexata. Não tem jeito. Porque é mais errática. Um cara da área financeira, ele tem uma flutuação muito menor. Ele tem muito menos problema. Sim. O Paulo Dutra foi sair lá na frente. É isso aí. Eu trabalhei a minha vida toda, antes do futebol, na área comercial. Numa empresa comercial de varejo, o diretor comercial é mal comparando o diretor de futebol. Sim. Porque se vende é com ele, se não vende é com ele também. No futebol, se ganha com o diretor e com o técnico, se não ganha com o diretor e com o técnico. É um conjunto. E até eu brincava muito com a turma que trabalhava comigo. Quando vinham as crises, como agora a gente está vivendo, as vendas afundavam, o pessoal da área comercial não ganhava bônus, se arrebentava todo. E o pessoal da área financeira entregava lá, porque a missão deles é muito mais de tarefa do que o de viver a vida real da incerteza. Falou assim, pô, mas isso é injusto pra caramba. Eu falava só o seguinte, falava, só tem um detalhe. Na época da bonança, porque o critério de decisão dos bônus era pelo lucro geral. Quando der lucro alto, vai ser o período que o comercial terá ido bem. E aí nós vamos capturar mais. Mas, por outro lado, quando o mercado estiver ruim, é que nós é que vamos pagar a conta mesmo. Entendeu? Então, eu estou falando assim, essa é a minha visão geral. O futebol tem esse problema. O que eu, ao longo do tempo, e naquela época ali, eu estava muito começando, o que a gente tem que buscar é tentar separar o que é circunstância e fato do negócio da qualidade do serviço. Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu acho, isso até quando me perguntam assim, qual é a meia-culpa que você faz do período todo que você teve lá do Flamengo? O principal, na minha opinião, foi o número de substituições de técnicos que nós fizemos. Porque eu acho que a gente foi muito dependente do resultado. Por outro lado, nós também fizemos apostas em técnicos que talvez a gente devesse ter apostado em gente mais experiente do que a gente apostou. Sem demérito a ninguém. É pela dimensão do clube em si. Né? Então, sempre tem aprendizado. Claro, claro. Mas o modelo que eu considero ideal, eu, Fred, já não estou mais no futebol, né? Foi uma parte da minha vida. E graças a Deus eu pude contribuir, você também. Claro. Os resultados do Flamengo são exuberantes do ponto de vista de estruturação, de métodos, de processo. E você foi o primeiro cara que levou método e processo para dentro do futebol. Foi você. Junto lá com o Fernando Gonçalves, mas foi você. O Caetano deu segmento a isso. E o Caetano já pegou um momento mais tranquilo. Claro, claro. Até Fred. E ficou lá muito mais tempo. É competente, tem muita qualidade. Eu costumo dizer duas coisas, Fred. Eu falo, se a ordem dos executivos tivesse sido Pelaipe, Rodrigo e eu, talvez eu ficasse o mesmo tanto que o Rodrigo. Se tivesse sido eu, Rodrigo e Pelaipe, talvez o Pelaipe tivesse ficado
tanto tempo, são circunstâncias. É Eu o só que eu quero... falei lá no começo da São conversa. circunstâncias. É Só quero colocar aqui o professor Leonardo. O professor Leonardo, eu não sei se ele chegou atrasado ou ele não entendeu bem. Ele está perguntando se eu estou querendo dizer que o Kleber Leite, o Márcio e a Patrícia Amorim faziam o que é o certo. Eu não estou falando nada disso, até porque eu nem citei presidente. Nós estamos falando aqui de gestão de clube, de modelo de gestão de clube, e até pelo contrário, né? Eu canso de falar, e foi o motivo de eu ter convidado você, a principal base de sustentação da implantação do modelo de governança e gestão do Flamengo foi você. Então, isso não tem... E até porque também eu tenho certeza que tanto Márcio quanto Patrícia e Kleber Leite também fizeram coisas boas e coisas ruins. Eu não tenho conhecimento sobre isso, né? O que eu diria é o seguinte, Ximenes, assim, eu não acredito em Salvador da Pátria, né? Eu não acredito nesse protagonismo pessoal de nada. Eu fiz parte de um modelo. O que eu acho que foi muito rico no Flamengo nesse período é que era muita gente boa, muita gente qualificada, que resolveu fazer a profissionalização do clube. O Eduardo Bandeira, o presidente do Flamengo, foi muito importante nisso. Muito importante. Muito importante. Porque segurou a caneta. Mas ele também foi parte, como todos nós. Era um grupo de pessoas lá. É que você não pegou essa fase ainda. Eu comecei a me aproximar antes da primeira eleição, no finalzinho de 2012. Peguei todo aquele começo. Então, assim, eu acho que o grande mérito, a grande sorte que o Flamengo deu é que era muita gente qualificada, eram umas 30 pessoas muito boas, todos muito bons, e todos querendo o melhor do Flamengo. E que fizeram, e que deram caneta para fazer uma transformação radical na forma de gerenciar um clube de futebol. E olha só, mas ninguém inventou a roda. O Grêmio já tinha feito isso num período lá atrás, o Internacional de Porto Alegre já tinha feito parecido. O Atlético Paranaense tem ótimos exemplos no modelo de gestão. Sabe? O São Paulo já foi muito bem antes, né? E clubes fora do Brasil já tinham boas práticas. O Real Madrid é o precursor da profissionalização do futebol, com esse tripé: diretor-geral, diretor de marketing, financeiro e futebol. Liderado lá, como é que é o nome do presidente do Real Madrid? Que é um ícone. É o Pérez, Bom, daqui a pouco Florentino Pérez. Florentino Pérez, porque eu tive até a oportunidade de conversar também. Ô, Fred, assim, se a gente continuar falando de Flamengo, a gente não vai acabar de conversar. A gente está falando de futebol, de modelo de gestão. Mas é porque é muito rico e eu quero buscar outras coisas. Está aqui o Frederico Pena, ex-Trafic. Um grande abraço para você, Fred. Abração, Fred. Inclusive que viabilizou a venda do Vinícius Júnior, né? Foi muito importante nesse processo. Cara, altíssimo nível. Eu digo, a gente pode conversar 3 horas sobre isso, né, Fred? E aí sim a gente poder jogar. Sanches é o presidente lá o presidente não, o CEO do Real Madrid. É o CEO, José Ángel Sanches. Mas o que eu mais acho importante, Fred, que eu sempre costumo dizer é o seguinte: as pessoas precisam entender que qualquer transformação no futebol, ela passa por você mexer no queijo das pessoas, tirar as pessoas do equilíbrio e mexer com vaidade. Então, nada foi um mar de rosas. Mas não é só no futebol, é em qualquer lugar, Ximenes. Tá bom, peraí, deixa eu falar. Porque senão... O que acontece? Nesse período todo, o que acontece? Tem muita vaidade, tem muita briga, tem gente que sai, tem gente que entra. A gente não pode vender aqui uma história que foi maravilhoso, que não foi nada disso. Teve rompimento de grupo político, teve gente que entrou, teve gente que saiu. E isso é importante de se falar para que mais pessoas tenham coragem de fazer transformações, para não parecer que o Flamengo chegou ali, juntou 30 pessoas e transformaram o clube. E não foi nada disso. Foi muito trabalho, muita dureza, muita gente que precisou ser forte, ser firme. E eu comento que você foi a peça de sustentação disso tudo, inclusive indo de encontro a pessoas muito próximas a você pelo Flamengo, em nome do Flamengo.
o Eduardo Bandeira de Melo, que eu vou conversar com ele terça-feira, hein? Ah, legal, que legal. Flamenguista de plantão aí, terça-feira eu converso com o Eduardo Bandeira de Melo. Ele, para mim, ele deu um banho, porque esse cara colocou o Flamengo também acima de qualquer coisa dele. Sempre, Então, assim, sempre. então, para só fechar isso, Fred, o que eu quero dizer é o seguinte: você, apesar de toda essa humildade sua de se colocar como aprendiz, você é um baita professor. E não adianta você ficar falando que não, porque não, você... Mas, cara, eu gosto de mim também, não é isso não, mas... Então tá bom. Você só não é professor de golfe, você joga mal. Comecei muito tarde, Ximenes. De vinho e de gestão você entende muito. E o Wagner Coy está falando aqui. O Eduardo Bandeira foi macho, e foi macho mesmo. Verdade. Mas vamos lá, Fred. 8h35, passei 5 minutos. Ok. O que foi dar na tua cabeça de se meter com política? Ximenes, vou falar uma coisa que talvez você não saiba, você cheguei a falar para você. Quando eu fui convidado lá para participar lá do Flamengo, eu que sempre fui um executivo e sócio, empreendedor, e aqui eu sou muito pragmático. Você já me conheceu, eu sou pragmático da forma. Eu não faço concessão, você sabe disso. Você é o homem das conversas difíceis. Exatamente. Aí eu falei assim, cara, eu não sei se essa porcaria vai dar certo, entendeu? Assim, eu não sei se isso é um lugar para mim. Nesse período, se você falasse de política comigo, eu falaria assim, porra, sai de perto, não quero nem saber desse negócio, não é um lugar para mim. Essa experiência do Flamengo, bem-sucedida, onde teve um espaço da gente praticar princípios e valores, práticas, e o resultado que foi alcançado, quando chegou ali em 17, eu comecei a falar com os meus filhos e com a minha mulher, que são as primeiras pessoas que você conversa, assim, cara, o Flamengo, em 2012, já era um negócio, sempre foi um negócio de altíssimo potencial, completamente degradado, desacreditado. Eu vejo o Rio de Janeiro exatamente igual a isso, e via, completamente degradado e desacreditado. Mas não existe cidade no Brasil, e talvez no mundo, com os ativos, os recursos, de todos os aspectos, recursos humanos, de universidades, de produção científica, de beleza natural, de ativos naturais, de cultura, como a cidade do Rio de Janeiro. E eu me perguntei assim, caramba, no Flamengo, iniciativas límpidas, corretas, simplistas, porque eu acho importante essa humildade de aprender, de fazer junto, porque é diferente mesmo você chegar no lugar e falar, eu já sei tudo, vou fazer isso, isso e aquilo. Não é assim que a banda toca. Né? Eu até falei quando me perguntam assim, Fred, quais são suas propostas para a cidade do Rio de Janeiro? Eu falei, cara, estou aprendendo sobre isso. Às vezes eu vou a algumas comunidades, agora não estou podendo ir por causa do coronavírus. O cara diz assim, pô, Fred, quais são as suas propostas para cá? Eu falei assim, cara, eu estou vindo aqui hoje pela primeira vez. Como é que eu vou ter a arrogância de chegar e dizer assim, que você precisa fazer isso, isso, aquilo? Não, eu prefiro ouvir de você. Você não está aqui? Você não tem uma liderança aqui? Quais Fred, são as necessidades? Pequeno parênteses, porque a gente bateu 100 pessoas aqui online. Legal. O Instagram do Fred é Sou Fred Luz. Não esqueçam disso, Sou Fred Luz. Lá, turma. É o meu Instagram é Felipe Ximenes Oficial. Eu preciso mandar um abraço aqui, primeiro, para o Ernesto Pedroso, que foi meu vice-presidente no Curitiba por 3 anos, meu aluno. Boa noite, Ernesto. O Wagner Coy falou. Wagner foi direto, a gente já falou. Abração, Wagner. Você precisa procurar ele para falar de política. Um abraço para o professor Leonardo, para a Nina e Fred. Mas me diz o seguinte, você entrou nesse negócio de cabeça, e eu sei que quando você entra de cabeça. Mas peraí, primeiro tem que ver condições de contorno. Aí em 17, eu fui começar a estudar esse negócio. Tá. E aí eu conheci o Partido Novo. Porque, repara só, se não fosse com aquele pessoal que estava lá no Flamengo, em 2012, eu não teria ido para o Flamengo. Se não existisse o Partido Novo, Ximenes, eu não estaria na política. Mas sempre assim, eu estava com a disposição de ajudar.
fui tentar ver se tinha chance uma pessoa como eu atuar, e hoje eu estou convencido que tem. Não é fácil, é difícil. Porque eu sempre achei que política não era uma coisa para uma pessoa como eu. Mas, por outro lado, as pessoas que estão na política não vão resolver o problema. A gente já sabe. São anos e anos e anos, a gente vê o estado da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Tem que ter uma outra forma. E como eu já estou numa outra fase da vida, eu falei assim, cara, eu vou dedicar minha vida a isso. Não é nem projeto pessoal, porque eu acho que não pode ter projeto pessoal na política. Eu acho que a política, o que eu estou é no sentido de dar exemplo e de atrair muita gente boa, diferente, para estar a fim de entrar. Você sabe por quê? É muito difícil, Ximenes, você convidar uma pessoa legal, boa, séria, preparada para vir para o mundo político. Ninguém quer. Esses caras não querem. Como um cara como eu, não queria. De jeito nenhum. Não, eu vou ficar aqui atrás da cortina. Eu não vou, não vou me expor dessa forma. Porque, cara, minha família toda é contra o que eu estou fazendo. Os meus amigos, mas, Fred, você ficou louco, sabe? Mas a pergunta é, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Porque olha só a desgraça que a gente está vivendo. Olha a desgraça que a gente está vivendo. Então, Fred, eu vou dedicar agora o último período da minha vida ativa a isso. Eu ia tentar falar... trazer gente para entrar em campo. E você sabe que eu dou a alma. Não, eu ia falar isso, né? Porque no último café que nós tomamos mês passado, eu acho, sei lá, antes do coronavírus, isso. Você falou isso para mim, que você ia dedicar esse último período da sua vida para isso. E eu falo, antes eu quero mandar um grande abraço para o Israel Toledo Costa, um mestre amigo meu da Universidade Federal de Viçosa, Maravilha. pessoal aqui de São Luís do Maranhão, mandando abraço para a gente, o Darcy Fontes, que é botafoguense, mas está acompanhando a gente, Alan Pascoal, muita gente. Qual que é a minha preocupação disso? O Marcos Rodrigues, de Goiânia. O que eu falo é o seguinte, Fred, porque quando você está no clube de futebol, de alguma maneira, a gente falou sobre gestão, o executivo não fez o que você quer, você pode acabar demitindo, o treinador você pode fazer. Quando você entra numa política, cara, eu fico imaginando o seguinte, você é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E pré-candidato só por uma questão de lei. Né? É obviamente que você vai ser o candidato. Não pode falar, mas é candidato. Vamos dizer que você ganha a eleição. Cara, você vai ter lá Câmara de Vereadores. Como é que você vai fazer esse processo? Como é que essa transformação é feita se a gente tem esse legislativo que amarra a gente, Fred? Você já pensou nisso? Já penso nisso dia e noite sem parar. E hoje o Partido Novo tem uma experiência aplicada que é o governo de Minas Gerais. Porque em Minas Gerais, o Partido Novo elegeu o governador. O Zema, né? E eu participei da transição, da organização do governo, até mesmo da modelagem do sistema de governo, e ainda passei um tempo pelo Partido Novo a fazer parte de um conselho lá, junto com o João Almoedo, eu fazia parte de um conselho do governo de Minas. O que eu acredito, Ximenes? Nada é fácil. Eu tô falando, se a gente pegar aquele período lá de 2013, 2014 no Flamengo, foi muito difícil, né? Mas você tem que ser radical em relação a algumas coisas. Número 1, só tem assunto republicano. O que é um assunto republicano? A gente discute sobre interesses da população, do cidadão. Eu estou vendo. Primeiro ano é muito difícil, porque o pessoal vai testar. Eu acredito que num processo eleitoral, um povo, as pessoas desejando mudança, que vai ter também uma mudança na Câmara de Vereadores. Não vai ser radical, mas já vai continuar aumentando esse processo de mudança, de reestruturação, com gente muito melhor entrando para lá. Poucos, mas mais do que tem hoje. Número 1. Número 2, é que quando muda a conversa, porque quando você fala o seguinte, olha, um vereador
você está vendo aí nesse governo, é direto em todos os governos. O vereador cria um problema para o executivo, e aí logo depois o executivo convida o vereador para trabalhar no executivo, ocupando um cargo. O nome disso é corrupção. Porque o nome, uma das missões, talvez a mais importante de uma Câmara de Vereadores, é fiscalizar o Poder Executivo. Como é que um cara que é meu fiscal me pede um favor para nomear alguém amigo dele, ou ele mesmo vai ocupar um cargo? Qual o nome Fred, disso, Mendes? Fred, para, que é o seguinte, presta atenção, Fred. Eu estou falando isso porque é o seguinte, o meu canal, o meu Instagram é futebol e gestão. Você sabe disso. E eu falei isso para você. Eu não estou aqui fazendo campanha política. Eu não voto aqui no Rio de Janeiro. O meu título de eleitor em Três Corações. Eu não sou filiado a partido político. Mas eu falei para você o seguinte: as pessoas podem achar o Fred Luz competente ou incompetente, pode achar o Fred Luz simpático ou não simpático, bonito ou feio, mas eu precisava dar um testemunho do seguinte, da sua retidão. Então, eu digo assim, e não é só retidão, não, é coragem de se meter num negócio que eu não tenho. Então, assim, eu penso que, quanto mais pessoas você conseguir arrebanhar, porque a dificuldade, Fred, das pessoas entrarem na política, porque elas não acreditam que vão encontrar alguém que é séria. E isso é no futebol. Mas nessa missão que eu estou, Ximenes. Então, eu não faço questão por isso... que seja eu preferia que não fosse eu. Então, prefiro ainda, entendeu? Agora... É por isso que eu estou falando, sabe, Fred? E trouxe aqui, e todo mundo que está aqui, tem gente de tudo quanto é canto do país, tem gente de fora. Eu falo, nós precisamos verdadeiramente estarmos preparados para um novo mundo que está se apresentando a cada dia. Ele já se apresentou para a gente quando a gente estava preocupado com a cantareira. Ele já se apresentou com a gente com essas mudanças na política que vem acontecendo. Está se apresentando para a gente com o coronavírus. Ou seja, a gente tem que parar de pensar que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos e pensar que filhos nós vamos deixar para o mundo. É isso aí. Então, e você, Fred, tem uma importância muito grande. Por isso que eu te digo, eu não poderia deixar de falar com você aqui e que você pudesse falar sobre isso, porque, para mim, é uma esperança. Você está entendendo, Fred? Obrigado, Ximenes. Mas eu digo que isso é uma construção conjunta. Eu não sou salvador da pátria, você sabe completamente disso. Eu sou parte, eu quero ser parte. E eu não sou nem candidato. Eu não estou pedindo voto, eu estou pedindo que as pessoas entrem no processo político. É fundamental para a gente juntos recuperar a nossa cidade, recuperar o nosso estado. A maior dificuldade que se tem nesse processo é de arrumar gente boa e séria para entrar em campo. É essa a dificuldade. O Flamengo, agora vou comparar, foi um movimento de fora para dentro. E a gente, para melhorar a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que fazer um movimento de fora para dentro. Não vamos nos iludir. Eu sempre sou muito pragmático. Olha a história das pessoas. Não olha o papo. O papo importa pouco. Olha a história das pessoas. O que elas fizeram. Os resultados que elas entregaram. Isso é fundamental. Porque se a gente não tiver essa consciência, se a gente não fizer o esforço para estudar isso e para convencer os nossos próximos, nós não teremos chance. Esse negócio já foi longe demais. A degradação foi longe demais. Cara, isso é sensacional, porque esse discurso ele vem de encontro a mim e sempre repetindo, né? Eu não sou político nem nada, mas meu pensamento é o que você está falando. Eu penso que a gente está entrando no mundo seguinte. Primeiro, você precisa validar a sua biografia. Segundo, você precisa fortalecer valores com pessoas que têm os mesmos valores que você. Exatamente. E terceiro, você partir para a prática. É isso aí. O que eu estou dizendo? A gente está num mundo hoje, Fred, nós estamos aqui falando no Instagram,
E quem quiser vai estar entrando aqui, porque o meu Instagram é aberto, o seu Instagram é aberto. Se eu estiver falando uma mentira, o cara vai entrar aqui e vai falar, ó, o que Na o Fred está hora. falando não é isso, não. É isso aí. O que Nenhum o Fred está problema. falando não é isso, não. Então, a gente precisa trazer esse processo, Fred, para qualquer segmento da sociedade. É isso aí. E eu penso que Esse você... é o meu convite, Mendes. É exatamente isso. E eu quero agora, se você me permita, 2 minutinhos, a gente já vai caminhar para o final. Você vê, eu tenho 35 anos de vida dedicadas ao esporte, sabe, Fred? E até 6 meses atrás eu não tinha nenhuma mídia social. Zero. Não tinha nada. E comecei a enxergar que a mídia social pode fazer a minha mensagem chegar para pessoas que não tinham acesso à gestão esportiva. E comecei, há 4 meses, Fred, preparar para poder lançar um curso de gestão esportiva. Que legal. E aí, Fred, eu fiz isso na expectativa de ter aí 20 ou 30 pessoas que se interessassem, sabe? E abri 50 vagas semana passada, Fred. Que legal. Cara. Eu tive 280 inscritos, Fred. Maravilha. E aí, É isso aí. hoje está começando a primeira turma, a turma 001. São 56 alunos que estão nos assistindo aqui. Tem gente dos Estados Unidos, de Portugal, do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais. Super legal. Super. Muito bacana. E que eu falo, é um serviço e é um trabalho parecido com o que eu sei que você promove, entendeu, Fred? Está aqui, olha, o João Henrique Palmer é o meu mentor, ele é o diretor-geral da fábrica ArcelorMittal em Juiz de Fora. Opa, legal. Tá aqui Meu o João pai Henrique. foi criado em Juiz de Fora. Oi? Meu pai foi criado em Juiz de Fora. É mesmo, Fred? É. Que bacana, cara. Então, eu quero, inclusive, que os meus alunos mandem um joinha aqui e que passem a te seguir, entendeu, Fred? Porque eu acho Maravilha. que isso... Todo mundo bem-vindo no Sou Fred Luz. Instagram, Facebook, Twitter. Sempre. Sou Fred Luz. Eu acho isso importante, né, Fred? Que eu falo, agora é o momento das pessoas entrarem no ambiente político. Depois vão escolher seus candidatos, vão entender as propostas e vamos em frente. Exatamente. Bom. Né, Fred? Fred, olha, eu acho que você dá uma passada aí, acho que você tem de agradecer muita gente dando joinha. Eu estou vendo várias pessoas do meu grupo aqui. Estou vendo o Jackson aqui, Vasconcelos, que você conheceu também. Grande figura, está aqui. É um dos meus incentivadores a entrar nesse processo. Sandra Neves, professor Leonardo. Tem muita gente aqui também do... Lorena de Goiânia. Postulante a ser candidata a vereadora. Muita gente da minha turma que eu estou incentivando a participar aqui. Wagner Coe, estou vendo aqui. Márcia Rocha também, que está sempre nas minhas reuniões. Dimas de São Sebastião do Paraíso. A tua turma com a minha turma. Isso é muito bacana, né, Fred? É muito bacana. Eu acho que todos nós estamos com o mesmo propósito. É o que eu falo. Por favor, estudem, acompanhem, conheçam o Partido Novo, novo.org.br. Eu acho muito importante, quem não conhece, conhecer. É um partido completamente diferente do que existe por aí. É uma plataforma para a entrada de pessoas diferentes, do bem na política, que não tenham projetos de poder, que não tenham o objetivo de ficar na política, mas de passar e dar sua contribuição na política. Então, procure estudar. O Novo não usa dinheiro público, não aceita privilégios, é totalmente contra a corrupção, investiga até se os seus filiados, até mesmo para doar para o Novo, tem que ter ficha limpa. É um negócio assim muito diferente. Que bacana. Acompanhe, olhe, não é perfeito, está em formação, é um processo de conhecimento, de aprendizado. Mas, para mim, é a maior plataforma, a melhor plataforma que tem para a entrada de gente, para mudar a forma de fazer política. A gente não pode se esquecer. As mudanças que a gente quer não virão dos políticos que a gente tem. E não adianta só ficar indignado. Tem que sair da indignação para a ação. E eu acredito piamente que o Partido Novo, apesar de não ser perfeito, hoje
é a melhor plataforma partidária para que isso aconteça, para quem quer ajudar e para quem quer se aventurar a entrar em campo. Estudem, conheçam, olhem a minha história, sabe? Não acreditem só no que eu estou falando. Eu espero que vocês acreditem, mas olhem a minha história e olhem a história de todos os outros. E bacana, olhem o que a gente Fred. tem construído. Muito bacana aqui, ó. ó. A história vale mais do que o discurso. Que Posso bacana fazer aqui, ó. considerações finais, Chinemes, antes de você? Não, calma, que ainda tem tempo. Temos 5 minutos. Ó, um abraço para o Dick Guarujá, lá de Curitiba, meu aluno, a Anne, o Bernardo, a Mariana, o professor Leonardo, que ficou com a gente a live inteira, o Rafael Duarte, o meu irmão Caizé, que está lá em Três Corações, a Márcia. Eu quero que todo mundo meta o dedo no coraçãozinho aí, quem gostou, que sigam você, sou o Fred Luz, que sigam a mim, Felipe Ximenes Oficial, que eu vou seguir falando de futebol e gestão. Eu vou falar o meu tchau aqui, depois você finaliza aí. Tá bom. O meu tchau é que eu falo. O testemunho que eu estou dando é sobre uma pessoa que me demitiu. Eu estou falando aqui, isso acho que é muito importante. Eu não ganhei nada do Fred, eu fui entrevistado, eu trabalhei, eu fui demitido, como qualquer ciclo de futebol acaba acontecendo. Não devo nada para ele, ele não deve nada para mim. Eu só penso que é um personagem extremamente importante dentro do processo político da cidade que eu amo, que a minha família vive nesse momento e que as pessoas devem, de alguma forma, no mínimo, conhecer. No mínimo, conhecer. A partir daí, tirar suas conclusões e seguir em frente. Fred, muito obrigado. Pode despedir da galera. Eu que te agradeço muito, Ximenes. Um abraço em casa para sua família, que eu aprendi a admirar e gostar. Muito obrigado pela generosidade de estar aqui, por todas essas palavras que você falou. E lembrando a todo mundo que está aqui nos acompanhando, nós podemos fazer melhor, todos nós. Depende de nós mesmos, mas depende primeiro de uma coisa, da gente acreditar. E é possível. Eu estou convencido que é possível. Eu estou dando aqui o meu esforço pessoal para fazer melhor pela cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero nada para mim. Muita gente acha que eu nem devia estar aqui, mas eu vou estar aqui para dar um exemplo, para trazer mais gente para participar desse processo, porque eu acho que a nossa cidade merece. Eu vivi aqui a minha vida toda e eu acho que as pessoas que vivem aqui merecem. Mas nós só vamos merecer. Epa, o Fred caiu. Gente, o Fred caiu, vamos ver se ele volta. Tá? O Edson Codor, Jackson, eu não tive condição de falar. Jackson, você, para mim, é o maior estrategista político desse estado. É um cara que eu admiro, tenho aprendido a me aproximar cada vez mais de você. Vamos escrever um livro juntos. Opa, parece que voltou o Fred ou não? Não voltou, não. Gente, já está acabando, faltam 2 minutos. Não deixem de me seguir. Felipe Ximenes Oficial, professor Bira, Mirela, um beijo para você, para o Pedro e para o Marcos, que estão aí. Vocês são meus amigos. Rafael, um grande abraço. Todos que estão aí me seguindo. Vamos seguir em frente amanhã. Éder Bastos, um grande abraço aí de Belo Horizonte. Vamos seguir em frente, falando de futebol e gestão. Isso é extremamente importante. Amanhã tem mais uma live. Seguimos juntos e até amanhã. Um abraço e um beijo para vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.